Olá, mais uma vez, ensino médio querido, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade ao nosso tema cultura, hoje nós vamos mergulhar numa das culturas mais fascinantes do planeta Terra, que é a arte africana, tá? Vamos aprender a diversidade, né? Vamos aprender, não, vamos começar a dar o pontapé inicial para a gente mergulhar na cultura africana e perceber como essa cultura é rica, como ela é vasta, como tem tanta coisa no nosso dia a dia que ainda bem que herdamos deles. Vamos lá? Primeira coisa é que para a gente entender a cultura africana, a gente está falando de um continente, tá? Que tem diversos países e que cada país desse tem diversas culturas, às vezes no mesmo local, tá? Você tem vários grupos étnicos e culturais e falando vários idiomas, com várias, aquilo que a gente falou sobre cultura, né? Das mesmas crenças, das mesmas origens. Então, cada um desses grupos com esse seu círculo cultural, tá? Então, vocês imaginam a pluralidade de coisas, né? A pluralidade de ideias, de tradições, de fazeres, de músicas, danças e crenças que tem esse continente. Bom, características da arte africana. Quando a gente pensa em arte, né, a nossa civilização, a nossa cultura ocidental, qual é a grande referência da gente? Cultura europeia. Né? Nós fomos colonizados, né? A cultura portuguesa, né? Que era a cultura do dominante, foi a que nos moldou, vamos dizer assim, né? E ainda hoje a cultura do europeu, agora, né? Do norte-americano, é a que, entre aspas, rege a nossa cultura, né? Mas quando a gente está estudando, e a gente viu isso quando falou de cultura popular, né? Aquilo que vem do povo, né? A cultura que nasce das pessoas mais simples, do povo propriamente dito, ela não tem nenhuma obrigatoriedade com a cultura erudita, ela nasce de uma maneira mais natural, de uma maneira mais espontânea. Então, a primeira coisa que é diferente é o conceito de beleza. Enquanto para nós, todos trabalhados na cultura europeia, o conceito de beleza está ligado à perfeição. Então, para algo ser bonito, tem que ser perfeito ou tem que estar dentro de um padrão social, né, que me é vendido através da cultura de massa. Então, vivemos numa sociedade onde o culto ao corpo, tem que ficar saradão, magrinha e tal, precisa porque isso é belo. Sem você parar, por exemplo, para pensar no seu biotipo, né, na sua genética. Então, esse já é o primeiro grande rompimento. O conceito de beleza não está ligado à perfeição, não está ligado àquilo que é imposto. O conceito de beleza vai estar mais ligado a caráter utilitário daquela peça que está sendo feita. Predomínio das artes geométricas e dos coloridos. Quando a gente está estudando culturas, né, como a africana, como a indígena, como dos aborígenes na Austrália, é muito comum a gente perceber o uso de linhas retas e linhas curvas. Por quê? São as duas linhas que mais estão na natureza, certo? E são culturas muito ligadas à questão da natureza, tá? Então, por exemplo, a curva dos rios, a curva dos animais, ao rastrear que esses animais deixam no chão, né? A linha reta das árvores ou a linha reta da margem de um rio vista num determinado momento, certo? Bom, a crença ela é baseada nas forças da natureza, não num Deus único e divino como é a crença na parte ocidental do mundo. Preocupação com os valores éticos, morais e religiosos. E a arte feita, né, o material com que essa arte vai ser feita, vai ser tirado da própria natureza. Bom, quando a gente fala de África, vamos voltar nesse mapinha aqui, tá? Que nós temos duas Áfricas dentro da África. Vamos botar assim entre aspas, tá? A África do Norte,
que é essa aqui de cima. Ah, é ótimo, tá. Que a gente chama de África branca, né? Que Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos, sabe? Por quê? Porque são países onde a presença árabe dos mouros foi muito forte, né? Então, etnicamente falando, eles são diferentes dos africanos do sul, né? Da parte centro-sul. Então, você vai perceber uma influência do Oriente muito forte. Tanto é que esses grupos hoje, eles são islâmicos. Aqui, agora vamos lá ver as imagens. Aqui, por exemplo. Então, você observa na arquitetura, esse Egito do tempo do faraó, né, que é esse Egito do tempo do faraó, das pirâmides, dos hieroglifos e tal, é o passado. Hoje em dia, o Egito está mais parecido com essas outras 3 imagens aqui que eu estou trazendo para vocês. Tá? A pintura de rena, os arabescos, a questão floral, as linhas mais orgânicas, mais ligadas a flores e folhas. Tá? É uma coisa interessante que no Islã você não tem a representação do divino na forma humana, né? Porque para eles Deus é tão perfeito, mas tão perfeito, que vai ser representado através da simetria e de formas geométricas. Então, se eu dividir, por exemplo, essa imagem daqui... Eita, minha mão entrou dentro da figura. Mas se eu pegar essa imagem aqui e dividir ao meio, uma parte vai ser exatamente igual à outra. Por quê? Porque essa arquitetura ela é de um templo, né? O templo, lugar, morada dos deuses, né? O do Deus. Então, a representação religiosa para eles vai estar mais ligada a essa questão simétrica, tá bom? Vamos lá. E aí a gente tem a África subsaariana, que é a África que a gente conhece, né? E nessa África subsaariana, né, separados ali pelo deserto do Saara, você tem uma riqueza de pinturas, de máscaras, de dança, de música e tal. Não que nessa África do Norte, a África Branca, não tenha. Porque se você for pegar a arte da Argélia e comparar com a arte de Marrocos, você vai perceber pontos em comum, principalmente na arquitetura. Mas outros elementos, você vai ver a diferença, né? Você vai ver a riqueza de detalhes produzida pelas pessoas que estão ali naquele espaço físico e geográfico, tá? Eu peguei essas máscaras aqui só para vocês terem uma ideia da questão que eu falei da beleza, do conceito de beleza, tá? Que são rostos, representações do rosto humano, mas como ele vê esse rosto? De uma maneira completamente de uma máscara usada no Carnaval de Veneza, por exemplo, tá? Então aqui, primeira questão, simetria. Por quê? Porque essas máscaras vão ser usadas em rituais ligados aos deuses. Então, se os deuses são perfeitos, então essa máscara que eu vou vestir, invocando aquele Deus, precisa ser tão perfeita quanto ele. E a diversidade de materiais. Aqui você tem máscara feita de ferro, você tem máscara feita de madeira, tá? E em outros materiais. Aqui eu listei, só para vocês terem uma ideia, de diferença de material e principalmente de grupos étnicos. Então, por exemplo, você tem a primeira máscara, tá? Essa máscara foi feita de madeira com pigmentos. O grupo cultural que fez Igbo fica no sudeste da Nigéria, início do século XX. Essa segunda máscara, tá? Feita de madeira, Kifuebe, Grupo Cultural Sogie, República Democrática do Congo, século XIX. Essa terceira máscara, né? Madeira e metal, Shirokongo, Shirongo, Grupo Cultural Shokie, século XIX. Quarta máscara, observem bem os formatos, os desenhos, né?
a questão geométrica muito presente. Máscara de madeira Kifiwebe, Grupo Cultural Luba, República Democrática do Congo. Nós já tivemos, século XIX, nós já tivemos uma aqui da República Democrática do Congo. Observe 2 grupos culturais no mesmo país, tá? Quinta máscara, perdão. Tirei. Essa quinta máscara aqui, máscara de madeira do Grupo Cultural Fang, norte do Gabão, sul de Camarões, século XIX. E a nossa sexta máscara, parece um mosquito, né? Mas é a máscara de madeira com pigmentos, Grupo Cultural Senufo, Burkina Faso, no nordeste, da Costa do Marfim, século XIX. Uma coisa interessante é que a arte africana ficou esquecida pelo restante do mundo. Por quê? Porque desde o século XIV, nós tivemos a questão da exploração do continente africano, né? Então, durante muito tempo, principalmente na nossa cultura brasileira, a África foi vista como um continente miserável, um continente de pessoas para serem escravizadas em outros locais, tá? Porque ninguém nasce escravo, a pessoa torna-se escravo devido à ganância de outros grupos, tá? E essa arte bacana, né? Essa arte rica, essa pluralidade, ela ficou esquecida durante muitos séculos, tá? Porque o dominante, ou seja, o europeu, vendeu para o mundo, né, a ideia de que a África podia ser explorada, né? Porque as pessoas ali, entre aspas, tá, gente, eram menos do que um europeu. Somente com o advento de novas ciências como a antropologia, como a sociologia e a própria arte, né, história da arte, que os artistas e toda essa gama de pessoas, né, que estava ali estudando as culturas, começaram a perceber que, muito tempo, a arte africana, a cultura africana, ela ficou vista para segundo plano, né? Aqui, por exemplo, nós temos as estamparias africanas, olha a riqueza de desenhos, de detalhes, de elaboração para essas estampas, tá? A questão da geometrização, da simetria, dos padrões, certo? É uma coisa interessante que você observa a repetição de padrões, você tem a repetição de formas e a repetição de cores de uma maneira matematicamente calculada, de uma forma instintiva, né? Não vai pensar, eu vou calcular matematicamente, não, né? De tanto você fazer, de tanto você ver, já vai meio que organicamente na sua criatividade, na sua imaginação, tá? A questão religiosa, né? Porque nós, as religiões afro-brasileiras, uma coisa interessante é que em povos como os africanos, como os indígenas, né? Eles não têm um Deus único como temos no Ocidente. Então, os deuses estão ligados a forças da natureza, né? São deuses que representam essa própria natureza. Então, o metal, que para o africano era importante para a representação das máscaras, para os seus instrumentos de guerra e tal. A palha, o vento, os rios, a água, a fertilidade. Então, todos esses deuses do panteão iorubá, que foi uma das culturas que vieram aqui para o nosso Brasil, né, são as mais conhecidas. E uma coisa interessante é que, como eles não tinham essa ideia de Deus único, a imagem e semelhança como nós temos, esses deuses não tinham imagens humanas, né? Esses deuses tinham símbolos, tinham desenhos que o representavam. Então, por exemplo, um filho de Oxóssi, por exemplo, ia ter ou tatuado no seu corpo ou como adereço o símbolo de Oxóssi. Quando
a cultura africana chega aqui no Brasil e é imposta a cultura cristã para esses africanos, você começa a ter o sincretismo religioso. E no sincretismo religioso, todos esses orixás, né, que era como eram chamadas essas forças divinas, eles começam a receber imagens humanas. Então, por exemplo, Ogum começa a ter imagem de São Jorge, né? Começa a ser associada à imagem de São Jorge. Santa Bárbara associada à imagem de Iansã. Isso tudo acontece por quê? Porque era uma maneira deles conseguirem cultuar as suas crenças, mas sem desobedecer, né? Aqui, colocando aqui entre aspas, sem desobedecer o seu Senhor, né? Porque se eles falassem para o Senhor deles, olha, eu não acredito nisso que você está me trazendo, eles iam para o tronco. Então, tá bom, eu acredito, mas eles iam fazendo a correlação. Então, São Jorge é guerreiro, São Jorge é forte, São Jorge é valente, assim como Ogum, né? Santa Bárbara, uma mulher forte, uma mulher valente, domina os raios, como Iansã. E aí você foi tendo sincretismo religioso, tá? Na nossa cultura, que é um dos aspectos da nossa cultura popular brasileira. Aqui nós temos as esculturas africanas e umas coisas interessantes que a gente pode reparar. Primeiro, a diversidade de materiais, a diversidade de desenhos. Você tem formas zoomórficas. Aqui você tem um totem, aqui no meio da nossa... Isso aqui. Você tem a imagem de um totem que vai ser diferente, por exemplo, dos totens aqui da América do Sul, tá? Você tem nessa imagem aqui de cima, tá? Uma escultura de um artista africano mais recente, e aí a gente consegue perceber, né, traços europeus, né, das esculturas europeias nessa imagem específica, mas nas outras, né, nessas outras 4 imagens, nós percebemos a cultura africana. Tem uma cultura onde eles fazem desenhos, né? Eles tatuam os desenhos no próprio rosto, no próprio corpo, né? E aqueles desenhos vão identificá-los como membros daquela cultura específica, né? A questão da zoomorfia, como nós estamos vendo nessa imagem aqui, tá bom? Desse bicho, né, com trompa de elefante e perna humana, braço humano. Aqui na parte de cima, né, essa mulher como se fosse uma guerreira. Tá. Estava falando para vocês lá no início, né, quando eu estava falando da questão da cultura, como a cultura europeia, né, nos impôs essa visão de que a cultura africana, né, seria uma cultura menor comparada a ela. Artistas como Pablo Picasso, né, que estava ali vivendo aquela efervescência das descobertas dessa nova arte, vamos colocar assim, né, eles são super importantes. Por quê? Porque eles vão legitimar e eles vão fazer esse resgate. Esse quadro aqui que nós estamos vendo, né, a Les Mademoiselles de Avignon, as senhoritas da cidade de Avignon, que é uma cidade espanhola, Pablo Picasso é o primeiro quadro do cubismo, e Pablo Picasso faz questão de representar 2 mulheres com máscaras africanas. Por quê? Porque a arte moderna ela vai questionar esses padrões de beleza de até então, ligada à ideia de perfeição, de proporção e tal. Então, e outros artistas vão beber na arte da cultura africana como forma de inspiração, como foi o caso do Picasso, ou como Jean-Baptiste Debré, que foi um importante pintor de um grupo de franceses que vieram para o Brasil, na época do Brasil Império, chamado Missão Francesa. Tá? Vieram pintores, arquitetos, escultores,
E Debré, ele vai registrar, através da pintura, como eram essas relações, né, desse Brasil colonial imperial. Aqui, nesse quadro, Jantada Brasileira de 1827, se não me engano, você tem uma síntese do que vivemos até hoje. Então, na mesa de jantar, você tem a cultura predominante, aqui no caso a cultura europeia, né, os donos da Casa Grande, e você tem os negros trabalhando para servir aos donos da casa e recebendo as migalhas que lhes são dadas, né? Nós temos artistas brasileiros, como Di Cavalcante e o Heitor dos Prazeres, que registraram, né, documentaram através de suas pinturas, todo o universo do popular, né, o universo da cultura negra no nosso país. Então, aqui Di Cavalcante, ele falava muito do samba, ele falava muito dos músicos, ele falava muito das profissões ligadas aos populares. E o Heitor dos Prazeres, ele também era sambista, amigo de Noel Rosa, de Cartola, né? Vai ajudar na fundação de quase todas as primeiras escolas de samba aqui do Rio de Janeiro, e além de músico, ele também era um pintor autodidata, né? Então ele vai registrar a história ali do samba, a história do seu povo, né? Desse povo que tinha acabado de ser alforriado, que foi ocupar os morros da cidade do Rio de Janeiro, né? E produzindo um novo tipo de som para essa cidade, que é o samba. E uma coisa muito peculiar nas obras de Heitor dos Prazeres, que ele faz questão de desenhar o seu povo olhando para cima. E aí perguntaram para ele por que disso, ele falou assim, porque meu povo é alegre, eu quero fazer o meu povo sorrindo e dançando e cantando, tá? Na atualidade, nós temos o Rubem Valentim, pintor, e o mestre Didi. Todos dois vão abordar em sua arte as religiões afro-brasileiras. Então, o Rubem Valentim vai trabalhar com a questão da simetria e a questão da representatividade dessas divindades, desses orixás, né, os elementos, como martelo, circunferência. E o mestre Didi vai reproduzir usando contas, usando conchas, búzios, palha, ferro, esses orixás, tá? O trabalho de vocês vai ser o seguinte, vocês vão assistir esse vídeo aqui abaixo e vão responder. Vocês vão citar algumas influências da arte africana na arte brasileira que são apresentados nesse vídeo. Eu quero o mínimo de 4 exemplos, tá? Nesse segundo vídeo, vocês vão, né, esse vídeo está falando sobre a arte africana mais atual, e você vai pesquisar na internet um artista africano contemporâneo, vai citar o nome, da cidade de onde ele veio, vai escolher uma arte feita por ele, colocar a imagem lá e vai descrever sobre ela, tá? Não esqueçam de colocar o nome da obra pesquisada. E mais uma vez, né, trabalhos de alunos do ensino médio. Então, nada de superficialidade. A gente não quer um trabalho com 500 mil páginas, não é nada disso. Mas um trabalho que tenha consistência, certo? Então, nada de, porque é bonito, porque é lindo, porque eu gostei. Vai mais a fundo nessa sua descrição de trabalho, tá bom? Qualquer dúvida, Clesep ou chat do Teams, estou lá para ajudar vocês, tá bom? Beijos!